Jesus anda por cima das águas. Esse é o tema do nosso encontro hoje. A hora do encontro com Deus hoje vai trazer a manifestação do poder de Deus através de uma atitude de Jesus. O texto que nós vamos usar é Mateus 14, a partir do versículo 22. Jesus ele está com seus discípulos e ele manda que eles entrem no barco enquanto ele se despede da multidão. Após os discípulos irem embora, Jesus vai orar. E já o barco está um pouco afastado da margem, porque a Bíblia diz que um vento contrário estava soprando. E Jesus vem caminhando sobre as águas. Nossa! Aí alguém pode olhar e dizer assim, mas ele era o próprio Deus? Só por isso que ele conseguiu? Não. Jesus ele não estava como Deus, ele estava como homem. Ele venceu como homem, ele não venceu como Deus. Vencer como Deus seria fácil demais, não acham não? Se ele vem como o próprio Deus, ninguém sequer conseguiria tocar nele. Para que alguém pudesse prendê-lo, foi necessário que ele se entregasse, porque ninguém conseguia chegar perto, ninguém conseguia tocá-lo, de tão grande que era o seu poder mesmo em forma humana. Por quê? Porque a fonte do poder de Jesus estava na comunhão dele com Deus. Tá, e o que você quer dizer com isso, Fabiana? Eu quero dizer com isso que isso também é para nós. Tá, então prova. Provo sim, nesse texto mesmo. Pedro olha para Jesus e diz, tá, se tu és o meu mestre, deixa eu ir aí. Jesus disse, vem. Então Pedro começa a caminhar sobre as águas. Pedro, pecador, igual a qualquer um de nós. Porém, a Bíblia diz que por causa do vento forte, Pedro teve medo e começou a afundar. Então ele clama por Jesus, pede por socorro, Jesus o socorre, e Jesus diz o que a Pedro? Vamos ler aqui o versículo que Jesus ele fala com Pedro. Jesus disse assim, olha, logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Ou seja, se Pedro não duvida, se Pedro mantém a fé dele com os olhos ali para Jesus, confiando, ele não teria afundado. E Pedro era um homem como qualquer um de nós. Então, entendamos que tudo que Jesus viveu na terra, ele viveu como homem. Todas as vezes em que Jesus ia manifestar poder, ele clamava ao céu. Por quê? Porque a fonte do poder está na comunhão com o próprio Deus. Ao longo da história, nós vimos muitos testemunhos de paralíticos que andaram, de cegos que enxergaram, pessoas que foram curadas, ressuscitadas. Acredite, hoje em dia é muito difícil se ver isso. Mas, há alguns anos atrás, era praticamente todo culto, né? Toda reunião que se fazia para adorar a Deus verdadeiramente, se via isso. Se via realmente pessoas que não conheciam outra língua, falar na língua perfeitamente, de forma fluente, de outras pessoas sem nunca ter estudado. Isso aconteceu muito, existem muitos relatos, muitas provas disso. Pessoas que ficaram doentes e que foram curadas, que tinha ali atestado pelo médico, sabe? Então, assim, hoje, nós não conseguimos ver isso. Por quê? Tá aqui a resposta que Jesus deu, exatamente o que Jesus falou para Pedro. Por causa da nossa pequena fé, que não é nem tamanho de um grãozinho de mostarda, porque Jesus disse que se a nossa fé fosse sequer tamanho de um grãozinho de mostarda, tu dirias para a montanha, sai daí e passa para lá, e ela iria te obedecer.
viu? Mas nós, quando vimos a manifestação de um poder, de um milagre, a gente acha logo que é invenção, que aquilo ali foi tudo combinado, que aquilo é uma trapaça. E por que que isso acontece? Por causa da maldade humana. Porque muitas pessoas realmente fazem isso, usam da fé dos outros para se beneficiar, né? Então, isso tem feito com que os nossos corações fiquem endurecidos. Agora, sabe uma coisa que me chamou muita a atenção após isso tudo acontecer? É que quando eles saíram do barco, né, chegaram do outro lado, e as pessoas souberam que Jesus estava ali e todos os feitos que Jesus já tinha, né, feito ali nos arredores e tal, eles saem buscando tudo quanto é pessoas que estão necessitadas em volta daquele lugar. Vamos ler aqui? Ó. Tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram que todos aquelas terras em redor mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Agora, olha isso aqui. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos ou curados. Quem foi que fez isso? Vocês lembram? Foi a mulher que tinha o fluxo de sangue. Ela disse: se ao menos eu tocar, começou por ela. Antes, né, eles acreditavam, imagino eu, que para eles serem curados, libertos, transformados, era necessário que Jesus os tocasse. Mas aquela mulher disse: não, se eu ao menos tocar na barra das suas vestes, né, do seu vestido, eu vou ficar curada. E ela foi, pela fé, ela fez isso. E ela foi curada. Aí você acha que essa notícia não se espalhou? Você acha que todas aquelas terras em volta não ficaram sabendo que aquela mulher foi curada por causa de um toque? Claro que foi. Tanto foi que a notícia se espalhou e eles creram verdadeiramente que isso foi real e verdadeiro. Então, quando Jesus chega e eles ficam sabendo que é Jesus, corre, vai chamar todo mundo que está doente agora. E eles diziam: se nós tocarmos em tuas vestes, se ao menos tocarmos em tuas vestes, na orla das tuas vestes ou na barra das tuas vestes, nós seremos curados. E eles foram curados. E aí? Cadê a credibilidade de hoje? Nós precisamos resplandecer Cristo de modo que, quando o milagre for feito na nossa vida, e repetindo como eu falei no vídeo anterior, não é fácil viver milagre, porque antes do milagre vem a prova. Quanto maior é o milagre, mais dura é a prova. Jairo, para ver a filha ressuscitar, teve que ver ela morrer, né? As irmãs de Lázaro, para ver o irmão ressuscitar, tiveram que ver ele se decompondo. Então, assim, não é fácil você passar pelo milagre. Falar do milagre é muito lindo. Eu conheço um rapaz da mesma congregação que eu, que ele sofreu um acidente, né? O carro caiu na cabeça dele, ele estava trabalhando na oficina mecânica, e quando ele caiu, era de uma só voz: está morto. Acabou. E a mãe dele gritava desesperada na rua, e quando nós ficamos sabendo da notícia, a notícia que chegava para nós era: está morto. Ele não escapa. Mas eu e alguns outros, nós cremos que Deus era poderoso para fazer um grande milagre ali. E nós nos reunimos e nós oramos e nós clamamos e nós cremos verdadeiramente. Nós não aceitávamos que alguém chegasse com qualquer pensamento ruim ou qualquer coisa que fosse.
Ele sobreviveu ali, Deus fez um mover. Mas ele não tinha movimentos assim que pudesse ficar firme, ele não falava, ele não tinha consciência. E aí olhavam e diziam, viveu, mas vai ficar vegetando a vida toda. E nós não aceitávamos isso, porque nós cremos em um Deus que ele faz o milagre por completo. Deus não deixa nada a desejar a ninguém. Então, nós continuamos crendo, ainda que estivéssemos vendo ele naquela situação, nós não aceitávamos de forma alguma aquela situação, porque nós estávamos crendo verdadeiramente no milagre. Nós sabíamos lá dentro de nós que Deus iria fazer algo, e fez. Hoje ele está de pé. Ele anda e fala e vive normalmente, como qualquer outra pessoa. Quando se olha como ele é hoje e quando se vê o que aconteceu com ele, é realmente inacreditável. Mas Deus, ele é poderoso para fazer. E isso que eu estou falando, existem provas, teve reportagem da época que falou sobre o caso dele, que mostrou como ele ficou, e hoje nós vemos como ele está. Isso é a manifestação do poder de Deus, que não mudou, que continua o mesmo. Agora, a nossa fé é quem mudou. A nossa confiança é quem mudou. Mas se todos nós que cremos em um Deus todo-poderoso, nós mostrarmos isso através da nossa vida, para eu fazer alguém acreditar em alguma coisa, eu preciso acreditar. Eu preciso ter fé. Eu preciso confiar. Se eu não creio, se eu não confio, se eu não acredito, como que eu vou fazer com que outra pessoa acredite também? Tá certo? Então, assim, aquela mulher, a fama dela se espalhou e todos ficaram sabendo que só por causa de um toque ela recebeu o milagre dela. E aí todos queriam agora tocar também na orla das vestes de Jesus. E eles tocaram e eles foram curados. Porque eles creram, eles tiveram fé. Tá certo? Então, todo o poder de Deus está disponível para nós. É necessário, porém, que tenhamos fé para receber tudo o que Deus tem para nos dar. Confia. Ainda que tudo pareça impossível, confia, porque Deus é o mesmo. Agora, saiba que para viver milagre é necessário suportar todo o processo, crendo que aquela situação não vai permanecer daquela maneira, porque Deus irá fazer o impossível, ainda que tudo em volta mostre o contrário. Que Deus abençoe a todos e até amanhã com novamente a nossa hora do encontro com Deus. Amém?